Fala galera, estamos aqui para a terceira parte dos combos do Oscar, né? Já fiz dos curtas de animação, dos curtas documentário, agora chegamos na última de curtas. Ainda vai ter mais uma com os documentários um pouquinho mais para frente, bem mais perto do Oscar provavelmente. São os filmes que ainda estão faltando da minha lista, né? Mas aqui nós vamos para os curtas live action, né? Curtas que são ali para tentar explicar o mais próximo ali do filme, né? Então, e aí eu tento explicar assim, porque são narrativas, nem todos são narrativas convencionais, mas tendem a ter narrativas mais convencionais, né? Do que a gente está acostumado a ver nos filmes. Na animação, a experimentação costuma ser maior, até mesmo nos documentários. Se você pegar o documentário dos burrinhos, volte aí alguns vídeos para ver, é uma parada completamente experimental, é bem diferente do comum. Aqui, não tanto. E aí a regra continua a mesma, se você viu os outros vídeos. Se você não viu, é óbvio que eu vou explicar de novo. Eu vou falar sobre os 5 curtas live action que estão indicados ao Oscar, e eu vou começar do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. Começando do que eu menos gosto, A Friend of Dorothy, ou Um Amigo de Dorothy, que é dirigido pelo Lee Knight, e ele é o mais convencional dessa lista. Ele não é ruim. Se nas outras listas tinha pelo menos um curta que eu não tinha gostado, aqui eu não desgosto de nenhum, porém precisava de ter um último da lista, e aí acaba sendo esse, justamente por ele ser o mais convencional dessa lista. Ele conta a história da Dorothy, uma senhora solitária, que conhece o JJ, um garoto que vai lá buscar uma bola que caiu no jardim dela, só que ela descobre que ele, na verdade, é meio que um aspirante ator, ele ama teatro, e aí eles criam uma amizade muito próxima, né? Ela precisa de ajuda por já ser uma senhora idosa, e aí ele está sempre disposto a ajudar ela, e isso firma uma amizade que culmina numa questão de herança. E aí, você com certeza já viu essa história 1 bilhão de vezes no cinema. Então, assim, é uma história muito comum, e ela é feita de forma muito comum, muito convencional. O diretor ele não está muito preocupado em tentar usar esse curta para, ok, vou contar essa história comum, mas eu vou usar esse espaço que eu tenho de 15 minutos para contar ela de uma forma completamente diferente. Não. Tanto que o grande destaque do curta é o elenco. É o Alistair Nwachukwu, que faz o JJ, é muito bom. E aí tem 2 veteranos. Tem o Stephen Fry, que faz o advogado, e tem a Miriam Margolyes, que faz a senhora. Então, tipo, são atores já conhecidos. Então, o que sustenta A Friend of Dorothy é o carisma desse trio, basicamente dos 2 protagonistas, né? O Stephen Fry tem uma participação bem menor, mas o que segura é o carisma dessa galera. É um filme que ele é todo completamente apoiado no carisma, porque é uma história comum, feita de forma comum, que diverte, mas é só isso, sabe? Eu acho que eu assisti alguns outros curtas que estavam pré-selecionados, e eu acho que a Friend of Dorothy, por mais que eu não desgoste do curta, ele é meio que um intruso aqui. A nota para Friend of Dorothy é 3 de 5. Seguindo, a gente vai para Jane Austen Period Drama. É uma brincadeira com Jane Austen, que é uma das principais autoras da Inglaterra vitoriana, né? Todo mundo conhece, Orgulho e Preconceito, papapá. E aí aqui o título é muito difícil de traduzir, porque o próprio título já é um trocadilho. Porque é você pegar aquele período dramático da Jane Austen, mas só que o period aqui não é só de período, o period é de menstruação também, que a ideia desse curta é justamente brincar com uma personagem desse universo da Jane Austen, não uma personagem específica, mas uma personagem que se enquadraria dentro desse universo, menstruando e precisando lidar com isso em uma época em que isso não era tratado como algo normal. Então, vira uma comédia de costumes, né? Começa como um drama vitoriano, que logo vira uma comédia de costumes, que vai pegar os temas da nossa época e levar para aquela época onde esses temas eram impossibilidades sociais, sabe? Eles eram questões inexistentes, e a menstruação seria um deles. Então, e aí eu tenho uma questão que, às vezes, o curta ele parece meio que uma propaganda pela forma como ele tenta explicar algumas coisas dentro dessa questão específica. Porém, eu acho que ele funciona como um curta de comédia. Eu vi gente que não gostou tanto assim,
mas eu acho que ele funciona como curta de comédia. Eu acho que o elenco é bom e o timing cômico também. Então, por mais que ele seja muito didático, tipo assim, eu fiz esse curto aqui de 15 minutos simplesmente para ensinar as pessoas, principalmente homens, o que é menstruação, mas pelo menos faz isso de forma, ao contrário do Friend of Dorothy, pelo menos faz isso de forma, pelo menos divertida, sabe? E tenta brincar com isso, que seja no texto. Não brinca tanto na forma, mas pelo menos brinca no texto. A nota é 3 de 5. E aí nós vamos para o terceiro filme dessa lista, que é Butcher's Stain, que em uma tradução literal seria algo como Mancha do Açougueiro. É um curta que ele se passa em Israel e conta a história de um açougueiro que é acusado no supermercado onde ele trabalha de ser o responsável por derrubar os cartazes dos reféns israelitas em Gaza. E aí ele é até um contraponto do documentário sobre isso, porque o documentário ele faz cartazes das crianças palestinas que foram mortas por Israel. E lá naquele documentário, algumas pessoas falam: por que vocês não estão também segurando os cartazes dos reféns? Que são os israelenses que foram feitos reféns na Palestina. E aí aqui, esse supermercado pendura cartazes desses reféns, como se fossem cartazes de desaparecido, e aí a gerente do supermercado acusa o açougueiro de ser a pessoa que está derrubando esses cartazes. E aí isso, obviamente, vira uma grande onda de preconceito dentro do supermercado, e ele precisa, ao mesmo tempo, tentar provar a inocência dele. E aí, é um curta que ele começa tenso, apesar da forma como ele aborda isso, e aí talvez seja influenciado pelo outro documentário, né? Essa polarização, o curta documentário, que é o Children Were Gone, trata essa polarização de forma muito mais profunda e muito mais interessante. Aqui ela acaba sendo rasa, mas ainda assim é um curta que ele tem uma tensão, ele consegue trabalhar bem essa tensão, porque, pô, por mais que a gente não conheça o açougueiro também, será que ele é suspeito, será que ele não é? A gerente também não é exatamente uma acusadora certeira, porque ela não fala as coisas da melhor forma possível, então existe uma tensão. Mas o curta ele melhora muito quando ele se entrega para os embates, porque ele fica até meio farsesco. O final do curta é de uma ironia tão maravilhosa que chega a ser divertido, apesar de não ser. Não tem nada de divertido ali. Mas é aquele cômico meio que faz um riso forçado, sabe? E então você, sabe, fica com aquele sorriso de canto da boca porque tem uma ironia muito grande ali, apesar de ela não ser uma ironia nada favorável ao protagonista, sabe? Então, ele deixa sentimentos mistos nessa parada meio farsesca, que eu gostei bastante. Eu acho o começo legal, mas eu acho o final muito bom. E aí a nota é 3,5 de 5 para Butcher's Stain. Seguindo, nós vamos para Two People Exchanging Saliva, que em tradução literal seria duas pessoas trocando saliva. E aqui nós temos o curta mais doido dessa lista, com alguma tranquilidade, o mais absurdo, pelo menos. E aí, por mais que ele não seja exatamente experimental, ele é o que tenta extrapolar um pouco esse espaço formal mais convencional. Tanto na forma, na maneira como ele escolhe contar a história, quanto na história em si. Esse curta ele se passa em um mundo distópico, em que as pessoas não podem se beijar. Só que não para por aí, porque além delas não poderem se beijar, se você vai numa loja e compra alguma coisa, a forma de pagar por isso é recebendo tapas na cara. Então você não pode ter atos de prazer, os atos de prazer foram completamente excluídos dessa sociedade, e no lugar desses atos de prazer entra um sadomasoquismo bizarro, em que as pessoas simplesmente vão em lojas e compram coisas caras pelo prazer de tomar tapa na cara. E aí, se só desse ponto você não achou absurdo, cara, assiste. Porque aí ainda entra o fato de que é um curta preto e branco, então ele tem essa cara meio cult, mas que não é, e aí ele é contado em capítulos. É muito interessante. Eu acho o Two People Exchanging Saliva um dos grandes candidatos aqui, e talvez para vencedor ele possa ser um dos favoritos.
E aí tem algumas coisas interessantes, porque ele faz uma mistura entre ficção científica distópica com sátira, que tem esses conceitos interessantes, que no seu aspecto conceitual já é absurdo e muito interessante, mas só que cinematograficamente também é muito interessante. Então, por exemplo, o preto e branco que eu citei, que deixa ele com essa cara de cult, que, sei lá, se você abrir, e ele tá disponível no YouTube, é fácil de assistir no YouTube, é só procurar pelo nome do curta que você vai encontrar. Você olha assim, no primeiro momento você fala, meu Deus, é o filme que o cinéfilo gosta, sabe? Esse filme fantasma, preto e branco, que todo cinéfilo gosta. E a estranheza também, né? A estranheza, por exemplo, me lembra um pouco o Yorgos Lanthimos, sabe? Eu acho que seria um curta que o Yorgos Lanthimos adoraria transformar em longa, com a Emma Stone em algum papel. Mas, voltando para o cinematograficamente falando, para o lado cinematográfico, né, que eu estava falando, o preto e branco, por exemplo, ele é muito interessante, porque, primeiro, ele isola essa história em um mundo muito particular, mas só que ele destaca esse cenário distópico, esse brutalismo que está envolvendo ali, porque, ao contrário do Brutalista, do filme Brutalista, aqui os aspectos arquitetônicos se aproximam do brutalismo e fazem muito sentido, justamente porque estamos vivendo nesse mundo em que todo prazer foi substituído por dor. E aí, dentro disso, cara, saem coisas muito interessantes, tanto visualmente falando, quanto em termos de história. É estranho, mas é muito curioso, é uma sátira muito, muito curiosa e muito poderosa. Eu gostei bastante de Two People Exchanging Saliva, nota 4 de 5 para esse curta. Chegamos no meu favorito da lista, e eu me impressionei por ele ser meu favorito da lista, porque, de certa forma, ele é convencional, tá? Ele é convencional em vários pontos, mas ele é pouquíssimo convencional em outros, que é o The Singers, ou Os Cantores. E esse é o mais fácil de assistir porque ele está disponível na Netflix. Você vai lá na Netflix, procura Os Cantores, você vai ver, é um curta de 18 minutos, muito simples, muito pequenininho, história boa, gostosa de assistir, inclusive. E eu acho que foi isso que me pegou. O clima desse curta me pegou muito. Principalmente porque ele é um curta de um tema muito comum aqui, né? Tanto até nos documentários e nas animações, que é sobre a arte que tem o poder de curar e de salvar as noites, sabe? Ele conta a história, ele se passa num bar, na verdade, né? E aí ele acompanha várias pessoas que estão nesse bar. E aí, de repente, uma dessas pessoas, para tentar ganhar uma cerveja de graça, propõe um concurso de canto. E aí todo mundo do bar começa a cantar. E aí o que era meio que uma disputa vira um momento de harmonia muito bonito. E a gente vai acompanhando justamente essa transição, dessa disputa de tipo, cada um quer cantar melhor do que o outro, até eles formarem meio que uma comunidade. Então é literalmente a arte salvando vidas e salvando primeiro a noite desses bêbados, mas também salvando meio que vidas, né? E aí, como eu disse, ele é muito simples. Em termos de conceito, de ideia, de texto, ele é muito simples. Mas ele tem um clima muito legal, sabe? A fumaça que isola aquele bar, sabe? Ele é um lugar que parece meio inóspito, meio isolado de tudo. E visualmente o curta precisa de pouquíssimo tempo para te passar essa sensação. Você sente que você está quase que num mundo particular, assim como o Two People Exchanging Saliva, o preto e branco faz isso, aqui tem uma aura, uma fumaça que faz com que esse seja um mundo muito particular, quase como se fosse uma outra terra, sabe? Dentro de um multiverso, fosse uma outra terra. E aí tem muito desse sentimento de abandono, de perdição, de isolamento. E aí, de repente, isso vai. E aí, visualmente, é muito interessante, porque a gente está preso nesse mundo, né, nessa névoa, nesse mundo pesado, e tudo isso vai se dissipando junto com a música. Então, sem julgar esses personagens, o diretor, que eu não falei o nome dele, mas é o Sam Davis, ele vai transformando essa comunhão em uma coisa muito bonita, que vai juntando as pessoas, e aí visualmente o curta também muda muito nesse percurso, sabe? Em 18 minutos ele muda muito. E, cara, e aí é um clima muito legal. E talvez eu esteja sendo hipócrita, né? Porque ele é, de certa forma, conceitualmente muito convencional, mas em clima ele é muito interessante e tende a ser um dos favoritos no Oscar também pela chancela da Netflix. A nota é 4,5 de 5. E aí é isso. Fica a dica.
Alguns desses curtas estão no YouTube, os cantores estão no Netflix, para você tentar assistir todos eles antes do Oscar. É isso. Falou, até a próxima.